estamos juntos, não é? Distantes e juntos ao mesmo tempo. É incrível como as saudades mantêm-se e as saudades existem, mas nós sabemos que estamos juntos. E é muito interessante como eu sinto e eu vejo que o amor entre os irmãos aumenta com toda esta situação. Esta situação que nós temos passado, e acredito, espero que ela esteja no declínio e a terminar ao longo dos próximos meses. Acredito também que ainda vamos ter que ser sábios e nos saber comportar e saber manter as distâncias necessárias, mas também sei que isto é um processo que está completamente no controle de Deus. Eu acredito que toda esta situação, ela foi permitida por Deus, porque Ele tem um propósito geral em relação ao ser humano, em relação a toda a humanidade, mas Ele também tem um propósito específico para cada um de nós, para a vida de cada um de nós, para a mudança de cada um de nós. Então eu hoje gostaria de refletir um bocadinho aqui sobre provações. Eu acredito que isto tem sido, este tempo, estes últimos meses, tem sido um tempo de provação para muitos irmãos, muitas pessoas que não creem em Deus. Tem sido um tempo de provação. Mas Deus é muito claro na sua palavra em relação ao propósito da provação. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas para nós não nos preocuparmos, porque nós vamos vencer. E Ele venceu o mundo e nós vamos vencer o mundo através dele, e todas as dificuldades e todas as provações. Então, aquilo que eu creio e que eu peço a Deus é que este tempo de dificuldades, de provação, de confronto com tanta novidade, ele seja um confronto principalmente connosco mesmo. Que antes de qualquer outra coisa, transformada na sociedade, adaptada na sociedade, nós possamos no nosso interior ser transformados. Aquilo que eu peço a Deus é que este tempo na minha vida, ele não passe em branco. Que quando tudo isto terminar, quando a vacina vier, quando tudo isto voltar ao normal, eu não seja a mesma pessoa. Então eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Tiago. E gostava que, se tu estiveres sentado já confortavelmente, se tu não te importares, te poderes levantar para nós orarmos e agradecermos esta oportunidade que estamos a ter de ler a palavra e de estar na presença do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Pai, pela tua vida, Senhor, em nós, Senhor. Obrigada por podermos estar juntos, Senhor, através da presença do teu Espírito, Senhor, na tua igreja. Obrigada, Senhor, porque tu te revelas a nós através da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque há esperança, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que tu irás fazer, Senhor. Obrigada, Senhor, por toda a transformação que tu estás a fazer em cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, te consagramos este tempo e pedimos, Senhor, que a tua palavra venha, Senhor, de forma, Senhor, direta, clara e que transforme os nossos corações. Amém. Aleluia. A palavra de Deus em Tiago, primeiro, podemos abrir, fala-nos o seguinte: Tiago, o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Acerca das provações e das tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém. Quando nós começamos a ler esta passagem, nós começamos a entender que isto já vem contra aquilo que é o nosso entendimento. Eu não sei vocês, mas normalmente quando eu sou tentado, ou quando eu sou provado, ou quando alguma dificuldade aparece na minha vida, a primeira coisa que eu faço ou que eu fico é assustada. A primeira coisa. E ele diz assim: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Gozo, alegria,
Outras traduções falam em alegria. Não é a primeira coisa que normalmente nos aparece ou nos acontece, é ter grande gozo dessa provação. Em Romanos 12:2 fala para nós renovarmos a nossa mente. E eu acredito que para nós entendermos esta palavra, a nossa mente ela realmente tem que ser renovada. Porque não é o primeiro sentimento, não é a primeira coisa que vem à nossa cabeça, é termos alegria e gozo, porque a tentação ou a provação vem aí. Então, eu acredito que para isto acontecer, nós realmente precisamos de ter a presença do Espírito Santo em nós. Essa presença do Espírito Santo ela tem que ser alimentada para ela poder renovar a nossa mente. As provações, elas fazem com que nós crescemos. Nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. E isso é muito evidente quando nós passamos por uma provação. Eu escrevi aqui que as provações são e fazem parte do nosso processo de maturidade. Nós precisamos de ir crescendo, de nos ir santificando. Nós precisamos de ir entendendo Deus. E para nós irmos entendendo Deus, nós precisamos de renovar a nossa mente. E para isso, nós precisamos de passar pela provação. Porquê? Porque a provação faz aumentar a nossa fé. Todos nós necessitamos de passar por provações. Por muito que a gente ache que não, todos nós precisamos de passar por provações. Todos nós precisamos da provação para que a nossa integridade, o nosso caráter seja moldado. Ao longo da minha vida, eu passei por bastantes provações e ainda passo por bastantes provações. E na realidade eu posso assumir e admitir que eu não saio delas iguais. E Deus sabe disso. Deus conhece-nos desde o ventre da nossa mãe. Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos de passar, aquilo que nós precisamos de viver para nós crescermos, nós nos santificarmos. Existe um objetivo final, no fim de tudo, existe um objetivo final de Deus. E Ele não passa pelos nossos objetivos pessoais, físicos e materiais. Vamos abrir em Isaías 43. Não sei se o tema já está. Vamos abrir em Isaías 43, aí em casa. Vocês sabem que eu gosto muito de passear pelos textos da Bíblia. Então, vamos abrir em Isaías 43, só para ler um versículo que fala um bocadinho disto que nós estamos a falar e do quão é o fogo das provações. Versículo 2. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Qualquer situação que nós passemos, Deus está lá. Se passarmos pelas águas, Ele estará connosco. Se for pelos rios, nós não vamos submergir. Se for pelo fogo, nós não nos vamos queimar. Nós vemos Daniel 3, nós percebemos como aquela provação que Daniel estava a passar, Deus estava lá. Não eram 3, eles eram 4. E a única coisa que saiu queimada daquele momento foram as amarras deles. Nada mais se queimou, apenas as amarras. Então nós podemos entender que este fogo que muitas vezes Deus nos faz passar, não é para nos queimar, não é para nos prejudicar, não é porque não nos ama, não é porque nos abandonou, é porque nos quer soltar, é porque nos quer fazer pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas melhores. Para isso é que Ele nos faz passar pelo fogo. O fogo purifica o ouro e nós somos ouro, pedras preciosas nas mãos do oleiro. Amém? Então, as tribulações não são um sinónimo de abandono, mas pelo contrário, eles demonstram o cuidado do próprio Deus, do próprio bom Pai. Amém. Deus quer extrair o melhor de nós. Ele quer tirar de nós aquilo que há de melhor. Há coisas boas aqui.
E através do poder do Espírito Santo, através do agir do Espírito Santo, através da palavra, através do entendimento, através da oração, que nós vamos conhecer Deus, nós tornamos-nos pessoas melhores e mais generosas, como em Coríntios aconteceu e que Paulo contava, não é, do povo da Macedónia. Nós podemos nos tornar pessoas melhores. E é isso que Ele procura, sermos santos, porque Ele é santo. Se nós formos olhar para o versículo, vamos voltar então para Tiago, se lermos o versículo 3, nós sabemos que, e a palavra fala-nos que sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então significa que quando nós conseguimos e ultrapassamos as provações que são colocadas nas nossas vidas, nós estamos a produzir fé. Através deste dom de Deus, a fé aumenta. E eu coloquei aqui uma frase que diz o seguinte: temos que transformar a nossa fé em ação, produzindo em seus atos e atitudes fruto para o reino. As provações, elas aumentam a nossa fé. Nós percebemos que o agir de Deus existe realmente. Nós não somos iguais. Nós já não vamos ser iguais. Daniel percebeu que Jesus estava ali. Daniel percebeu que alguma coisa Deus estava a fazer. E nós, quando passamos pelas provações, nós vimos o agir de Deus nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias. Porque na nossa essência, se nós não passarmos por dificuldades, nós não vamos precisar, nem queremos ver o agir de Deus. Então, muitas vezes, essas provações fazem com que nós vejamos o agir de Deus na nossa vida. E esse agir de Deus produz fé. Nós, a próxima vez, já vamos pensar assim: eu não vou fazer nada que Deus não mande fazer, porque Ele tem algo para este momento. Então, transformamos a fé em ação, produzindo em seus atos e atitudes frutos para o reino, frutos de caráter, frutos de evangelho, frutos de proclamar a salvação. Amém. A nossa fé, ela é provada e ela produz paciência. Vamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. Isto foi algo que eu demorei algum tempo, anos, a entender. Eu não era uma pessoa muito paciente e gostava que as situações fossem resolvidas no dia, no momento, na hora, no segundo. E a fé realmente produz esta paciência. Nós aprendemos a esperar pelo tempo de Deus, porque Ele é o tempo certo. Nós aprendemos pelos seus ensinos e por este tempo, que há um tempo para todas as coisas, como fala em Eclesiastes. Porque passamos a vivenciar o que Ele realmente tem para nós e percebemos que é muito melhor do que aquilo que nós achamos que é o bom para a nossa vida. No versículo 4, a palavra diz-nos: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Todo este processo gera maturidade, gera desenvolvimento e trabalha e produz os frutos bons, os frutos para o reino. Um discípulo que nós vimos muito bem estas situações é Pedro. Pedro passou por imensas situações de dificuldade, de provação. Em Lucas 22 a palavra fala isso, Jesus diz-lhe isso. Ele passará pela peneira porque existe, e Ele vai lhe dar fé para que Pedro não desfaleça. Deus sabe que muitas provações podem nos fazer desfalecer, mas Ele também sabe que o dom de Deus, que é fé, Ele faz-nos permanecer. Então hoje é dia de tu clamares por essa fé, para que toda a aprovação que tu estás a passar, que nós estamos a passar, que o mundo está a passar, nós possamos passar sobre eles como pelas águas, como Pedro passou, sem olhar para baixo, sem nos afundar e chegarmos ao nosso Salvador. Pedro precisou de passar por essas dificuldades. Pedro precisou de extrair o melhor dele através dessas situações. As provações fortalecem o nosso caráter. E Pedro foi a rocha a quem Jesus entregou as chaves da igreja. Deus trabalha o interior para depois agir no exterior.
Muitas vezes nós chegamos para Jesus, e eu falo por mim, a querer ganhar toda a gente para Jesus, recebemos Jesus e a coisa mais importante da nossa vida passa a ser precioso e falamos de Jesus a toda a gente, isso é lindo. Mas normalmente não chega a convencer só a misericórdia de Deus e o plano de Deus. Porque há muita coisa que não é testemunho nas nossas vidas. Nós precisamos de ser testemunho das nossas vidas. Nós precisamos de ser transformados. E hoje é dia de tu pedires para seres transformado. Nada desta situação pode passar ao acaso. Tu não podes passar ao lado de tudo isto que está a acontecer. Deus tem um propósito específico para ti neste tempo. Deus está a tratar algo específico para ti neste tempo. E não é só a pregação do Evangelho, também. Este é um tempo para que o Evangelho cresça. Os corações são abertos. Mas também é um tempo para nós sermos testemunho da vida de Jesus em nós. É um tempo de nós nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Daí nós sermos cristãos. As provações apontam para uma herança incorruptível, incontaminável. O que importa é entrar no reino dos céus. Então, para entendermos esta passagem, esta palavra, vamos abrir os textos em 1 Pedro 1. Aí em casa, a Bíblia, o telemóvel, o tablet. E vamos abrir. 1 Pedro 1. São alguns versículos e começa no 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Olhem a alegria novamente aqui. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Existe um propósito maior. Existe um propósito individual e existe um propósito maior, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! No 4, para uma herança, nós somos herança e nós somos herdeiros. Uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. Aleluia! Que promessa que nós temos para a nossa vida. Não existe provação, não existe dificuldade que possa e deva corromper os nossos corações, porque existe algo para nós que nunca será destruído. Amém? Isto é uma promessa que preenche o nosso coração, enche o nosso coração. Nós não precisamos de mais nada e nós somos fortalecidos para passar por toda a dificuldade, por toda a provação. Amém? As provações fortalecem a fé e resultam no fato de sermos guardados na virtude de Deus. Nós percebemos isto ao longo do texto de 1 Pedro. Aleluia. O facto de nós não entendermos Deus num determinado momento do nosso processo com Ele não significa que Deus não seja confiável, não significa que o caráter de Deus tenha sido transformado, não significa que nós tenhamos sido abandonados. Então, desafio-vos para que vocês confiem e confiem até ao fim, através da fé de Deus. Aleluia. Vamos abrir, por último, em Isaías 55. Isaías 55.
55. E vamos ler os versículos 8 e 9. Um texto que todos nós conhecemos e uma promessa que Deus tem para nós e para nós podermos permanecer confiando nele. Entendendo que a nossa mente, apesar de nós sermos feitos à sua semelhança, a nossa mente é limitada. Nós não vamos entender tudo. Nós vamos perceber tudo. Apesar de quando nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus, em determinados momentos nós não entendemos, mas normalmente Deus nos explica a seguir o porquê de determinadas situações. De qualquer forma, nós temos que entender isto, aquilo que fala em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos, eles não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós temos que decidir, de uma vez por todas, conhecer este Pai. Nós temos que decidir, uma vez por todas, confiar. Nós temos que decidir nos sujeitar a provações e a tentações para sermos desenvolvidos, para nós crescermos em integridade, em caráter, em maturidade santa. Aleluia! Deus tem algo muito específico para cada um de nós. E este tempo é um tempo de transformação. Transformação de caráter, transformação pessoal, transformação familiar. É um tempo que tu não podes deixar para trás. É um tempo que tu não podes fazer de conta que não está a acontecer nada. É um tempo que tu tens que fazer uma introspeção para poder sair de toda esta situação melhor. Amém? Eu gostava de chamar louvor para podermos ministrar algo para o teu coração. Jesus. Jesus, Jesus. Oh, meu Jesus. Jesus. Queria te convidar a ficar de pé em casa. Queria te convidar a fazeres uma retrospectiva destes últimos tempos, deste último mês e meio. Se calhar ficaste confinado em tua casa. Ou se calhar tiveste que ir trabalhar com todos os nossos apetrechos que temos que sair agora. E a tua mente ficava preocupada se serias contaminado ou contaminada. O medo entrava no teu coração. Fecha os teus olhos. Faz uma retrospectiva. Faz uma retrospectiva desse tempo. Destes últimos dias. As coisas que vieram ao teu coração. As dificuldades financeiras que podes ter tido. A forma como ao longo destas semanas Deus supriu. Se calhar tu nunca olhaste para isso dessa forma. Deus quer te dizer hoje que todas as provações, que todas as dificuldades, elas têm um objetivo nele. Porque os pensamentos dele são maiores que os teus pensamentos e que os meus pensamentos. Tal como os seus são mais altos que a terra. Ele tem objetivos muito maiores para a nossa vida do que os nossos objetivos. Ele tem desejos muito maiores do que os nossos desejos. Ele tem sonhos
muito maiores do que os teus sonhos. E nós precisamos de mergulhar nele, de o conhecer mais, de o entender, de confiar. Então hoje, declara isso. Deus, eu desejo confiar em Ti. Eu sei que não há outro igual. Eu sei que Tu és o meu Deus. Senhor, e eu hoje decido não reclamar, não me amedrontar e me entregar a Ti. Me entregar a Ti. Entender que toda a tribulação, toda a provação que eu passo hoje, ela tem um fruto. Em última instância, uma herança incorruptível. Toda a aprovação serve para melhorar o meu caráter. Então eu te peço, transforma-me, Senhor. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Eu me rendo. Faz o teu querer, Senhor. Quero te conhecer. Eu me rendo. Eu me rendo. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu me rendo. Eu me rendo. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu me rendo. Rende-te a Ele. Eu me rendo. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu me rendo. Eu me rendo. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu me rendo. Eu me rendo. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu me rendo. Eu me rendo. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu me rendo. Rende-te a Ele, Eu me Senhor. Ele é o teu Quero te Senhor. conhecer. Quero te conhecer. Entrega o teu coração, Senhor. Entrega o teu coração, Senhor. Abre o teu coração para Ele. Aceita todo o processo de crescimento que Ele tem para ti. Porque há uma herança incorruptível. Há uma herança. Há uma herança para ti. Os pensamentos dele são maiores que os teus pensamentos. Os sonhos dele são maiores que os teus sonhos. Entrega o teu coração a Ele. Depende dele. Recebe a aprovação com alegria, com gozo. Como um vento Muda forte, a tua estrutura Jesus mental. sopra em mim, faz o teu querer, Decide. da tua maneira. Decide hoje. Autoriza o Espírito dele fazer o querer dele em ti. Ele te fortalecerá com fé. O seu dom será Ele que fortalecerá. E todas as amarras que houverem na tua vida, quando tu passares pelo fogo, quando tu passares pelo fogo, essas amarras serão destruídas, mas tu sairás intacto, melhor. Aleluia! Que promessa boa! Que promessa! Que promessa!
que só o nosso Deus pode fazer. Aquele que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Não existe nenhum outro que tenha vencido a morte. Nenhum outro que te possa vencer e fazer andar nas águas. Faz o teu querer, da tua maneira, em mim. Faz o teu querer em mim, Senhor. Como tempestade agita a minha alma. Faz o teu querer, da tua maneira, em mim. Declara isso. Faz o teu querer em mim. Vento forte, Jesus sopra em mim. Faz o teu querer, da tua maneira, em mim. Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Agita a minha Nosso coração é grato Faz o teu por querer, tanto cuidado. da tua maneira, em mim. Senhor, faz-nos olhar, Senhor, com os teus olhos para todas as circunstâncias. Não com os olhos humanos, nem com os olhos da nossa carne, mas com os teus olhos, os olhos do teu Espírito. Jesus, faz o teu querer, transforma as nossas vidas, transforma as nossas vidas, para que possamos ser usados, para que o reino avance, para que outras pessoas se possam alegrar no meio das provações, para que as outras pessoas possam confiar no único Deus, para que o teu reino avance e nós cheguemos a essa promessa, a essa herança guardada nos céus. Faz o teu querer. Não nos deixes passar em branco por toda esta situação. Não nos deixes, Senhor, olhar apenas para o outro e não olharmos para nós, Senhor. Jesus, faz o teu querer em mim. Declara isso aí em tua casa. Faz o teu querer em mim. Como um vento forte, Jesus sopra em mim. Faz o teu querer, da tua maneira, em mim. Aleluia. Tempestade agita a minha alma. Faz o teu querer, da tua maneira, em mim. Como o vento. Tu que estás aí desse lado e por medo, por desconfiança, por incertezas, por coisas que ouviste lá fora que te baralharam, eu convido-te hoje a colocares a mão no teu coração e a pedires a Deus para que o seu Santo Espírito entre em ti hoje e faça o seu querer em ti. Diz: Deus, eu quero o teu querer em mim. Estou farta do meu querer, do meu achar. Eu quero o teu querer em mim. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Tua maneira, em mim. Faz o teu querer, da tua maneira, em mim. Aleluia, 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 Senhor. Em mim. Salvação. Há salvação aí em casa. Há salvação aí em casa. Faz o teu querer em nós, Senhor. Faz o teu querer em nós, Senhor. Transforma a tua igreja. Transforma o teu povo. Faz o teu querer, da tua maneira, em mim. Jesus, te amamos, Senhor. Te agradecemos.
Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, agora e para sempre. Aleluia! Te amamos, Senhor! Te amamos, Senhor! Tu és o nosso Deus! Aleluia! Faz o teu querer da tua maneira em mim. Faz o teu querer da tua maneira em mim. Faz o teu querer da tua maneira